O livro dos Salmos é uma compilação de diversas coleções antigas de cânticos e poesias próprias para o uso tanto no culto congregacional quanto para a devoção particular. Em algumas coleções, os compiladores antigos reuniram a maior parte dos maravilhosos cânticos de Davi. Já em outras, eles coletaram salmos de uma variedade de autores, como Moisés, Asaf, Emã, os filhos de Corá, Salomão, Etã e Jedutum. Muitos destes são de fonte desconhecida. Os estudiosos judeus chamam estes de salmos órfãos. Os salmos, se forem considerados individualmente, podem ter sido escritos em datas que vão desde o Êxodo até a restauração depois do exílio babilônico. Mas, as coleções menores parecem ter sido reunidas em períodos específicos da história de Israel, como o reinado de Davi, 1 Crônicas 23:5, o governo de Ezequias, 2 Crônicas 29:30, e durante a liderança de Esdras e Neemias, Neemias 12:24. Esse processo de compilação ajuda a explicar a duplicação de alguns salmos, como por exemplo o Salmo 14, que é similar ao Salmo 53. O título do livro de Salmos em hebraico é Sefer Telim, que significa livro de louvores, e os títulos em grego são psalmoi ou psalterion, que detonam um poema que deve ser acompanhado por um instrumento de cordas. Contudo, o saltério contém mais do que cânticos para o templo e hinos de louvor. Ele inclui elegias, lamentações, orações pessoais e patrióticas, petições, meditações, instruções, antífonas históricas e tributos em acróstico sobre temas nobres. Em relação à aplicação pessoal, os apóstolos do Novo Testamento frequentemente usavam referências do livro dos Salmos como texto de ensino da doutrina cristã, pois o perdão dos pecados por graça, a fidelidade de Deus, a natureza pecaminosa de todos os homens, judeus e gentios, a inclusão dos gentios na Igreja, a existência de anjos e a conduta apropriada dos santos são doutrinas reforçadas por citações dos Salmos. Através dos séculos, o livro dos Salmos tem sido fonte de inspiração pessoal e de fortalecimento espiritual. Vale destacar que, os Salmos também têm uma rica história quanto ao seu uso litúrgico e congregacional. O rei Davi inclusive organizou corais e orquestras e escolheu compositores e regentes para liderarem o culto, 1 Crônicas 25, e ele não apenas compôs muitos salmos, mas também inventou instrumentos musicais, 1 Crônicas 23:5. 55 salmos são endereçados especificamente ao cantor-mor ou líder de culto. Assim como toda a Bíblia aponta para o Senhor Jesus Cristo, o livro de Salmos também aponta para Jesus, já que aproximadamente metade das referências do Antigo Testamento concernentes ao Messias que foram mencionadas pelos escritores do Novo Testamento são do livro de Salmos. Os apóstolos do Novo Testamento viram no livro de Salmos muitas alusões proféticas ao nascimento de Cristo, o Messias, como citado em Atos dos Apóstolos 13:33, sua linhagem é citada em Mateus 22:42 e 43, seu zelo é mencionado em João 2:17, o seu ensinamento por parábolas também é citado em Mateus 13:35, a rejeição que ele sofreu foi relatada em Mateus 21:42, o sacerdócio de Jesus também foi reportado em Hebreus 5:6, assim como também a traição de Judas é mencionada em João 13:18. Seu sofrimento vicário em morte de cruz foi citado em Romanos 15:3, a sua gloriosa e triunfante ressurreição em Atos dos Apóstolos 2:25-28, sua ascensão em Atos dos Apóstolos 2:34 e seu reinado em 1 Coríntios 15:27. Vale destacar também que muitos outros aspectos do seu ministério foram citados. Algumas referências proféticas ao Messias e a Cristo são tipologias, sombras simbólicas da realidade futura. No entanto, outras referências são declarações proféticas diretas que interpretam esses salmos como o Messias reconhecido pelas próprias palavras de Jesus em Lucas 24:44, nas quais ele declara que esses salmos estão falando sobre ele. Para finalizar, os principais autores dos livros dos Salmos foram Davi, Asaf, filhos de Corá e outros autores, e os livros datam de 1000 a 300 anos antes de Cristo, e os livros têm como tema principal a comunhão com Deus em oração e louvor, possuindo os salmos as seguintes palavras-chave: júbilo, misericórdia, benignidade, amor, louvor, inimigos, Senhor, justiça. Assim, o livro dos Salmos reflete o culto, a vida devocional e o sentimento religioso de cerca de 1000 anos de história de Israel.